Eu mesmo tenho o hábito de dar apelido a objetos, amigos e até carros, pessoas. Eu acho realmente que a maioria dos brasileiros tem esse hábito. E no setor automotivo não é diferente. Hoje vamos falar sobre mais objetos e veículos que acabaram ganhando apelido. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos. Esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Estamos aqui com algumas mudanças em nosso cenário. Essa televisão que está integrando aqui o nosso cenário já é uma televisão que está conosco há muitas décadas e agora está integrada. Já integrou, na verdade, um período no cenário antigo, né? Dando sequência à nossa lista de objetos, não podemos deixar de citar o saco de bode que eu mencionei num vídeo anterior aqui, acho que o último vídeo, de coisas que você não sabia para que serve. Realmente, os Fuscas mais antigos não tinham um esguicho, um brucutu com uma bomba ali a vácuo para lavar o para-brisa. Isso era feito de forma manual, literalmente, onde ficava uma pequena garrafa embaixo do painel. Ao pressionar aquela garrafa, a pressão fazia com que a água fosse esguichada no para-brisa. Isso aí acabou ganhando o apelido de saco de bode. E não foi só isso que ganhou o apelido nesses primeiros Fuscas da década de 50, que, diga-se de passagem, tem muitas particularidades, né? Recentemente nós vimos a descoberta, o resgate de um Fusca Split Window 1950 com baixíssima quilometragem. E esses Fuscas dos anos 50 têm características bem interessantes. Uma delas que eu acho que muitas pessoas nunca repararam é que ele tinha ali, logo após o paralama dianteiro, naquela parte lateral, uma portinhola que você podia abrir. Aquilo era para direcionar o ar, lógico, com o carro em movimento. Com o carro em movimento, aquilo direcionaria o ar para a parte inferior do painel, ventilando a cabine. A simples posição desse item já foi suficiente para dar o apelido de gela-saco. Esse item também é visto comumente em caminhões Mercedes-Benz da década de 70 e aqueles Scanias, né, 112, 111, que acabaram ganhando o apelido de jacaré. Esses caminhões também tinham isso, porque eram veículos que não possuíam ventilação elétrica, né? Então aquilo ali era um recurso. Esse negócio de gela-saco ficou comum, mas no Fusca pouca gente sabe que também existiu. Lá nos primeiros da década de 50. Eu já falei também, no caso do Fusca, no ano de 1965, ele ganhou um opcional de teto solar de fábrica, que é muito raro hoje em dia. E alguns cometeram o crime, na época que isso não valia muito, de tampar o teto. Então já é pouco a quantidade de carros que foram fabricados com esse item. E alguns deles ainda foram tampados. E já falando de teto solar, eu me lembrei também que, já que estamos falando de caminhão, esses caminhões mais antigos, alguns deles, mais dos anos 80, começaram a sair com uma espécie de teto solar, que é um tipo de... parecia mais uma tampa de carrinho de sorvete. Era um teto solar quadrado, não era um teto solar basicamente, era uma tampa que abria para você poder resfriar a cabine. Aí começaram a se produzir ar-condicionado, uma espécie de ar-condicionado que podia ser encaixado ali. Isso aí também ganhou o apelido de esfria-chifre. Eu, antigamente, tinha um colega, o pai do colega meu, que tinha um estacionamento de caminhão, saudoso Percão Bonatti tinha um estacionamento lá de veículos pesados, e às vezes você via ali numa negociação de caminhão, perguntava, isso aí já tem o esfria-chifre. Esfria-chifre, então, é aquele ar-condicionado que fica localizado no teto dos caminhões ou veículos pesados. O Volkswagen 1600 chegava no ano de 1968 como o primeiro Volkswagen 4 portas fabricado no Brasil. Muitos dizem que ele foi o primeiro Volkswagen 4 portas do mundo, na verdade não, ele foi do Brasil, né? E ele chegava, na verdade, eu já falei também, o canal PL Literatura, né? Esse veículo, esse Volkswagen 1600 4 portas foi inspirado claramente em um projeto que foi feito na Alemanha no começo dos anos 60 para substituir o Fusca. No começo dos anos 60, a Volkswagen fez uma série de protótipos e projetos para
possível substituição do Fusca, e muitos foram feitos e não foram aprovados. Esse aí específico foi um deles. É basicamente o mesmo carro, só que com duas portas e farol redondo. No Brasil ele ganhou as portas traseiras, e olha que não era comum um carro 4 portas naquele tempo aqui. Ganhou 4 portas, não havia, né, versão 2 portas, curiosamente. E a sua dianteira ganhou faróis retangulares. Olhando bem à frente, essa frente de formato mais quadrado, para quem estava acostumado com Volkswagen, com carros mais arredondados, como o Carmanguia, o Fusca, esse daí com a frente quadrada e os faróis retangulares acabou ganhando o apelido de robozinho. O carro em si ganhou o nome, o apelido de Zé do Caixão. Esse apelido acabou pegando mais do que o próprio nome, um caso peculiar da indústria. Mas essa frente é conhecida como robozinho e ela ficou pouco tempo em linha, porque em 1971 já ganhou novos faróis e novo capô, e 71 foi o último ano do Zé do Caixão, né? A derivação, que era a Variant, a perua, e depois o TL, que era o Fastback, que foi lançado em 70 com o modelo 71, já com a frente, com faróis redondos, os 4 faróis redondos e o capô redesenhado, eles ficaram em linha, e em 1972 eles ganharam uma nova frente, uma frente baixa, inspirada ali um pouco na frente do SP2, que era um modelo que também estava sendo lançado. Essa frente ganhou o apelido de cabeça de bagre, ou tem também, depende a região do país, ou frente baixa. Então você acaba tendo ali os primeiros modelos, né, conhecidos como frente alta, e a segunda fase, a partir de 1972, como cabeça de bagre ou frente baixa. É uma característica curiosa dos Volkswagen. Já que estamos falando de Volkswagen, vamos falar de Fusca, que eu já falei no início. Ao longo do tempo, o Fusca foi ganhando melhorias, mudanças, e essas mudanças muitas vezes acabavam ganhando o apelido das características. Os primeiros Fuscas, né, até 1972, ele saiu com aquele farol abaulado, aquele farol mais aos moldes realmente do primeiro modelo lá do início, né? E a partir de 73 ele ganhou um farol um pouco menor de lente reta, um modelo que já era usado na Alemanha uns anos antes, né? E esse farol antigo acabou ganhando o apelido de olho de boi, farol olho de boi, que hoje em dia é bem valorizado esse farol, e também o paralama, porque não é só o farol que muda também o paralama dianteiro. E então até 72 você tem Fusca com farol olho de boi. Então se você for ver um Fusca para comprar, que ele tiver, vamos supor que você vai ver um Fusca 70, se ele não tiver o farol olho de boi, se ele tiver o farol do 73 para frente, fique ligado, porque realmente ali pode ser que já tenha sido trocado os paralamas dianteiros com os faróis, ou até mesmo a carroceria. As lanternas traseiras também, em 1970, com o lançamento do Fuscão, chegava uma nova lanterna que pela primeira vez trazia luz de ré embutida. Essa lanterna específica, ela teve vários nomes, né, vários apelidos populares. Vários deles, olha, a pata de cavalo, capelinha, ferradura, só para citar alguns exemplos. Essa lanterna ficou até 78. Em 79 chegava aquela lanterna maior ainda, mais arredondada. Essa ganhou o apelido de Fafá, e o próprio Fusca, né, acabou ficando conhecido após esse modelo como Fusca Fafá, em alusão aos fartos ali, conjunto frontal da cantora Fafá de Belém, né, que na época jovem, muito bonita. Então esses Fuscas têm o apelido de Fafá por causa disso, por causa da lanterna traseira. Uma característica também que me veio na cabeça agora é aquela entrada ou saída, como queiram dizer, de ar, que ficava localizada do lado ou atrás da janela traseira do Fusca. Aquilo lá também ganhou o apelido de orelhinha. Esse item foi incorporado em 1974. O 73 não existe, até 73 não existe esse item. Bom, na linha Fiat, a Fiat que chegou em 76 no mercado fazendo barulho, e realmente a picape chegava em 1978, e ela era derivada claramente do carro, né, do Fiat 147. A impressão que dá realmente é que pegaram o 147 e cortaram a parte do vidro traseiro e transformaram numa picape. De fato, claro que houve adaptações, mas é uma característica interessante dessa primeira picape, porque nos anos 80 ganhou uma versão alongada, uma caçamba maior, que naquele tempo era interessante. Quanto maior a caçamba, melhor. O que tornou
essas primeiras picapes com a caçamba menor, curtinha, muito valorizada e disputada a tapa aí, porque é difícil achar e quando se acha é caro. E esse modelo, esse primeiro modelo ficou conhecido como saboneteira, né? E na verdade, como eu falei, nos anos 80 a caçamba ficou maior e a tampa também é que passou a abrir de maneira mais convencional, deixou de ser aquela portinha. Nos anos 80 o Fiat 147, a linha Fiat, né, também a Panorama que chegou, ganhava uma nova frente. Essa frente ficou conhecida como frente Europa e depois veio um modelo ali um pouco mais luxuoso que era o Spazio. No ano de 1984 chegava o Fiat Uno, a grande promessa da Fiat para os próximos anos naquele tempo, para substituir a linha Spazio, ali a 147. O Uno chegou com um formato ali um pouco diferente dos carros que nós estávamos acostumados a ver. E isso levou o carro a ser apelidado de botinha ortopédica, por causa do seu formato quadrado que lembrava uma bota. Na minha opinião não parece, né? Mas é o que foi dito na época, uma espécie de botinha ortopédica, mas na verdade eles estavam apelidando o carro que seria o maior sucesso da Fiat aqui no Brasil. No ano de 1991, a Volkswagen apresentava a sua nova linha dos quadrados, a nova restilização. Eram os mesmos carros, né? Mas com algumas diferenças na traseira e principalmente na dianteira. Os faróis ficavam mais finos, ganhando uma parte de lata um pouco mais aparente ali abaixo da grade, né? Esse conjunto ficava um pouco mais estreito realmente. Isso deu o apelido a esses carros de chinesinho, né? Muito comum você ver o Gol chinês. Então de 91 até 96 o Gol quadrado ficou conhecido como chinesinho. Gol e a Paraty, a Saveiro, todos os derivados. Um fato curioso é que a Saveiro, mesmo em 91 lançada com farol chinesinho, ainda saía com o para-choque de ferro lá dos modelos 1986. Falei em Gol quadrado, o Gol quadrado só passou a se chamar Gol quadrado com o lançamento do Bolinha no final de 94 para 95, né? Até esse tempo o Gol era conhecido como Gol, né? Não tinha essa de Gol quadrado, porque não tinha um Gol redondo, né? Então você passou a ter, após esse período, o Gol Bolinha, que por causa do formato mais arredondado, e o Gol quadrado ou Gol antigo, né, como era falado também na época. Então esses nomes realmente surgiram após esse período. A década de 90 foi uma década ali que os carros ficaram mais arredondados. Um exemplo disso foi o Corsa, que chegou em 1994, que foi também um grande sucesso da GM, levando até a disputa, a prática de ágil, que era considerado ilegal naquele tempo. Fiz um vídeo sobre isso, a loucura do ágil, está na playlist da Sessão Nostalgia. E esse Corsa, veja só, você tinha na GM naquele tempo o Chevette Júnior, que era o carro mais barato deles. Do nada chega o Corsa, aquele formato mais arredondado, para-choques envolventes. Então isso aí ficou conhecido depois, e só na versão duas portas. A versão de quatro portas, né, que chegou só em 96. Esse modelo, que foi o primeiro a chegar na versão de duas portas, ganhou também alguns apelidos. Alguns falam Corsa Joaninha ou até mesmo Corsa Kinder Ovo, porque ele é meio pequeno, realmente, formato arredondado. O fato é que esse carro também foi um grande sucesso da GM naquele tempo. Olha, o Corolla sempre foi sinônimo de qualidade, sucesso comercial e, na minha opinião, uma das gerações mais emblemáticas é a que foi lançada em 2003, que marcou realmente o modelo, principalmente no Brasil. Essa geração, no material de lançamento, trazia o ator Brad Pitt como garoto propaganda, né? Eu tenho inclusive aqui, aqui é o material de lançamento do Corolla para o ano de 2003. Esse folder aqui realmente traz o ator em posições ali junto ao carro e por essa razão, por causa desse material, esse modelo do Corolla é conhecido como Brad Pitt por causa disso, porque tem o ator Brad Pitt. Esse material é bem legal, inclusive tem aqui as versões, né? Você tinha nesse período o modelo mais básico, que era o XLI, e depois o XEI e o SEG, o SEG, que era o top de linha, né? Aqui você tem o ator junto ao carro. Esse material é bem legal, eu acho que é do final do ano de 2002 para o ano de 2003. Aqui tem um ator também
junto com o carro. E essa geração, na minha opinião, ficou marcada como a mais emblemática do modelo aqui no Brasil. E é uma geração que até hoje, apesar de já vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, é uma geração que ainda hoje é bem valorizada, assim como todos os Corollas, né? Bom, é um pouco mais dos apelidos que carros ou características específicas ganharam ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha por favor, e se não for inscrito, eu acho que você já fez isso, né? Mas se não fez ainda, se inscreva, porque não custa nada, você vai se inscrever ali e vai receber as notificações, né? Você também gostou do cenário novo, fizemos algumas pequenas mudanças, aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até mais, tchau!